Pessoal, a situação é a seguinte: a permanência de Arias no Fluminense para a sequência da temporada não está garantida, apesar da janela se fechar nos principais centros já no próximo dia 4, ou seja, no início da próxima semana. O staff do jogador acredita que novas propostas vão chegar por John Arias já nas próximas horas ou, no mais tardar, ainda durante o final de semana. Então é bom a gente ficar atento, ficar de olho, porque, infelizmente, se chegar uma proposta que agrade ao jogador e que agrade ao Fluminense, a gente pode perder John Arias, o que seria, assim, catastrófico, né? Principalmente vendo o futebol que o Fluminense tem jogado nesse início de temporada. Mas a gente vai começar com outro assunto. Vamos começar falando sobre a Liga Forte União, que fechou o contrato de transmissão do Campeonato Brasileiro com a TV Globo e vai aumentar, né, todo aquele faturamento com mídia que a gente já vinha falando já nos últimos meses. Primeiro fechou com a Record, teve Cazé TV, também com a Prime Video e agora fechou, né, todo o bloco restante que faltava de jogos, todo o pacote restante de jogos para a exibição do Campeonato Brasileiro também no Grupo Globo. Antes de trazer essas notícias, né, quero lembrar você que é muito importante que você se inscreva aqui no canal Ligados no Flu, deixe o seu like, deixe o seu comentário, enfim, compartilhe este vídeo com outros amigos. Vamos então para as notícias e a gente vai começar justamente com essa informação sobre a Liga Forte União, que fechou esse acordo com a Rede Globo. A gente já vai mostrar aqui, olha só. Com venda de direitos para a Globo, Liga Forte União chega a 1,5 bilhão em receita com mídia no Brasileirão. Esse valor é maior do que a Libra arrecadou. A Libra arrecadou com a venda só para a Globo 1,3 bilhão. E a Liga Forte União está chegando a 1,5 bilhão, né? 1,5. A matéria aqui assinada pelo Rodrigo Capello está dizendo que com esse acordo firmado por 5 anos, de 2025 a 2029, somado aos outros acordos que o bloco já tinha, como eu citei, Record, Cazé TV e Prime Video, o bloco alcança 1,5 bilhão em receita anual com mídia. O contrato vinha sendo negociado pela representante comercial do bloco, a agência Live Mode, auxiliada por uma comissão formada por 5 clubes: Atlético Paranaense, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Internacional. Na terça, os termos finais foram levados a todos os outros membros do bloco, né? Na temporada 2025, a Liga Forte União vai ter 11 clubes na Série A: Corinthians, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e o Vasco. Poderia ser maior o bloco, mas outros times que pertencem à Liga Forte União caíram para a Série B, caso do Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense, o Cuiabá e o Criciúma. Mas Ceará, Mirassol e Sport subiram da Série B para a Série A. Com esse acordo fechado, a Globo vai desembolsar, olha aqui, 850 milhões de reais por ano. Só que existe um detalhe aí. Se houver uma queda do número de participantes da Liga Forte União na primeira divisão do futebol brasileiro, a Globo vai diminuir 100 milhões de reais por ano desse contrato. Tem outra questão também, que os jogos vão ser exibidos em todas as plataformas do Grupo Globo, na TV aberta e também na TV fechada, ou seja, Sport TV e também no Premiere pelo Prime Video. A Liga Forte União já tinha 3 plataformas acordadas, né? A Amazon, o YouTube e a Record. A Amazon adquiriu exclusividade em um jogo por rodada, enquanto o YouTube e Record dividirão a exibição de outra partida, que também estará disponível no Premiere. Então, para o pessoal entender, o jogo que passar no Prime Video só vai passar no Prime Video. Não vai passar nem na Globo, nem na Premiere, nem na Record, nem na Cazé TV. Já o jogo que passar na Record e na Cazé TV, que vai ser o mesmo, ele também poderá ser transmitido no Premiere, mas não poderá passar, por exemplo, na TV Globo ou no Sport TV, nem no Prime. Então, gente, segundo aqui a publicação, a divisão desse valor de 1,5 bilhão ficou da seguinte forma: 850 milhões a Globo vai pagar, 265 milhões a Amazon, né, que é o Prime Video, 200 milhões a Record e 175 milhões serão pagos pelo YouTube. A soma dessas quantias faz com que, né,
a Liga Forte União alcance 1,5 bilhão. Só que esse valor de 1,5 bilhão, ele não vai líquido para os clubes não, tá? Porque olha aqui, ó, desse dinheiro serão abatidos os custos de produção das imagens. Cada contrato com as plataformas possui um valor específico a ser subtraído. Também tem o percentual das receitas que foi vendido a investidores por 50 anos. Se lembram daquele dinheiro que o Fluminense recebeu adiantado, que vendeu lá, primeiro tinha vendido 20%, depois o Fluminense acabou recomprando 10% ou desistindo de 10% e vendeu só 10%? Pois é, tem mais esse dinheiro também que tem que ser subtraído e ainda tem que subtrair desse 1,5 bilhão a comissão dos representantes comerciais. E aí a divisão vai ser feita da seguinte forma: 45% vão ser divididos iguais para todos os clubes, 30% de acordo com a colocação de cada time na tabela e 25% conforme a audiência. No final das contas, gente, a Liga Forte União, ela conseguiu arrecadar um pouco mais do que a Libra, tá? E a grande questão é, mas Rodrigo, valeu a pena? O Fluminense vai receber mais? Olha, eu diria para vocês, tem que ver nessa subtração aí, né, de 10% daquela venda de 50 anos do direito de transmissão, mais essas comissões, tem que ver quanto que vai ficar para cada clube. Mas eu acredito que como no outro bloco tem alguns clubes que recebem mais do que os outros e a divisão ela é diferente, Flamengo, Palmeiras, né, e outras equipes receberiam muito mais do que o Fluminense, eu acredito que no final das contas o Fluminense vai receber sim mais ficando na Liga Forte União do que se ele estivesse na Libra. Então, a gente tem que saber ainda direitinho quanto exatamente cada clube vai receber, mas me parece, que o Fluminense ficou em vantagem estando no grupo da Liga Forte União. Vai receber mais do que receberia se estivesse no outro bloco. Vamos falar agora sobre John Arias, gente. Atenção, porque a situação é preocupante. A janela dos principais centros europeus termina no próximo dia 4. E segundo o staff do jogador, novas propostas devem chegar. A gente já contou aqui nos últimos dias que o Fluminense recusou proposta do Olympiacos da Grécia e também do Feyenoord da Holanda, porque considerou que os valores eram baixos. Mas novas propostas devem chegar nas próximas horas à mesa da diretoria do Fluminense. Matéria publicada na coluna do Lauro Jardim, no jornal O Globo, escrita pelo Rodrigo Castro. Arias e Fluminense, com tudo em aberto, uma possível oferta preocupa. A permanência de John Arias no Fluminense, ao menos até o Super Mundial, ainda é incerta. Tanto o tricolor quanto o staff do atacante consideram que está tudo em aberto. O Fluminense recusou recentemente as investidas do Olympiacos, do Feyenoord, considerou as ofertas baixas, mas segundo o entorno do colombiano, tem mais propostas pelo jogador. O clube, no entanto, não havia recebido nada oficial até o dia de ontem. O sonho de Arias, todo mundo sabe, é jogar na Europa e o Fluminense tem um acordo com Arias para liberar o atleta. No Fluminense existe um caso específico que mais preocupa. Uma eventual proposta de uma equipe inglesa. A maior ambição do colombiano é jogar na Premier League. Seria difícil convencê-lo a ficar, se isso acontecer. Então, gente, as janelas, elas terminam, olha aqui, ó, as janelas de transferência das principais ligas europeias fecham no próximo dia 4, na terça-feira. No caso da Inglaterra, os clubes podem contratar até segunda-feira. A Arias tem contrato com o Fluminense até agosto de 2026 e tem uma proposta em mãos, né, com um salário superior a R$1 milhão por mês, que o Arias, por enquanto, recusou. A situação é muito preocupante, porque se chegar uma proposta que agrade ao jogador, o Fluminense, infelizmente, vai ter que cumprir o acordo que ele fez com o atleta. E o Fluminense, perdendo o Arias, além do Fluminense não ser recompensado financeiramente pelo valor que o Arias tem para o clube, né? Porque mesmo que chegue uma proposta de 12, 13 milhões de euros, o Fluminense, primeiro, só tem direito a metade desse valor, para começo de conversa, né? E a metade desse valor significa, gente, que é o mesmo valor praticamente que o Fluminense está pagando pelo Canóbio. Só para vocês terem uma ideia, ou seja, é um valor muito pequeno para o que o Arias representa hoje para o futebol do Fluminense. Então, assim, em termos financeiros, o Fluminense sai perdendo. Em termos esportivos, o Fluminense sai perdendo. De um jeito ou de outro, o Fluminense sai perdendo
com a saída do Arias. E o que mais me preocupa é quem ou se o Fluminense irá trazer uma reposição para John Arias. Porque se a gente olhar para o passado recente, quando sai Nino, o Fluminense trouxe Antônio Carlos e só vai trazer um zagueiro à altura do Nino, ou melhor que o Nino, no caso melhor que o Nino, só no meio do ano, que foi o Thiago Silva. Ou seja, os 6 primeiros meses do Fluminense foram uma tragédia, que quase rebaixaram o Fluminense para a Série B. A reposição do André até hoje não foi feita à altura, porque o Fluminense perde um primeiro volante e não consegue contratar um jogador à altura do André. Claro, seria, né, quase impossível trazer um jogador da altura do André, mas o Fluminense não trouxe um jogador nem que consiga ser titular. Porque o que ele trouxe, que é o Bernal, não agradou, a princípio, ao Mano Menezes. Porque se agradasse, era titular. Se tivesse, né, ali nas graças do Mano, era titular do time. E o rodo que o Fluminense trouxe é Vitor Hugo. Aí tá de brincadeira, né? Aí tá de brincadeira. Então, assim, o Fluminense perde o Nino, traz Antônio Carlos. Ele demora 6 meses para trazer o Thiago Silva. Perde o André, traz 2 jogadores que não se firmaram na posição. E que, né, a gente não sabe se um dia vão se firmar. Principalmente o Bernal, que custou 20 milhões de reais. E se o Fluminense perde o Arias, como o Fluminense vai repor essa saída? Quem o Fluminense traria para o lugar do Arias? Isso é o que mais me preocupa. Terça-feira tá logo ali, tá muito perto, talvez não dê tempo, não só de convencer o Fluminense, mas, né, de fazer toda a questão burocrática, principalmente na Premier League, né, que é uma liga que tem várias regras, né, diferentes de outros países. Então, assim, tomara que o Fluminense consiga segurar o Arias pelo menos até o Super Mundial. Mas, como a própria matéria diz, está tudo em aberto. E a gente tem que ficar atento. Tomara que o Fluminense consiga segurar Arias pelo menos até o Super Mundial. Pessoal, é isso. Obrigado pela presença, pela audiência, grande abraço e até a próxima.